Oi, pessoal! Aqui é a Laura Fernandes e hoje estou trazendo mais dicas para deixar sua casa sempre organizada e suas plantas de interior mais lindas do que nunca. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever no canal e ficar por dentro de todas as novidades. Agora, vamos direto ao assunto do vídeo de hoje. A Califa autor Lena Forrida em 8 minutos. Publicidade 23.05. 2020, a Califa Stands Out Among ter ornamental plantas híbridos chlorophylliaves and unusual inflorescences, resembling in appearance a foxtail. It is for this feature that receive the second name, foxtail. In shape, the leaves slightly resemble the leaves of nettles. Sudoeste the plant was named Califa, translated from Greek, nettle. Features of the plant. A representative of the Mulcae family is Kit capricians. Requires the creation of conditions that are as close as possible to tropical. If you manage to please the foxtail, you will thank you for your car white long foxtails of bright colors. Cariatom. A experienced forest is kit able to create conditions for the Califa to retain the decorativeness and richness of leaves and grow normally, constantly forming ovaries and pleasing their unusual flower styles. Apenas certifique-se de trabalhar com a planta com luvas, sem esquecer que ela é venenosa, e certifique-se de que nem crianças nem animais tenham acesso ao arbusto. Localização e iluminação. A rabo de raposa precisa de um longo dia de luz para funcionar adequadamente. Portanto, no inverno, coloque a planta no parapeito da janela ao sul e acrescente uma lâmpada. No verão, sombreie levemente para que fique clara, mas não sob a luz direta do sol. Quando estiver quente, você pode colocar o vaso na varanda ou até mesmo no quintal, mas certifique-se de que não esteja ventando e que não haja correntes de ar. Se a luz para a amiga Polinésia não for suficiente, os caules ficarão inestéticos e esticados para cima, e as folhas perderão sua decoratividade variada, tornando-se pálidas. Você pode colocar a Califa com segurança na janela da cozinha, os odores e o vapor não a prejudicarão. Temperatura. A planta tropical, é claro, prefere o calor. No cômodo onde a rabo de raposa é mantida, e temperatura não deve cair para mais de 16 graus Celsius. No verão, é desejável manter 22 a 25 graus. No inverno você pode reduzir ligeiramente o regime de temperatura para mais 18 graus Celsius. Mas se o apartamento for mais quente, não há necessidade de baixar especificamente a temperatura. Certifique-se de que o parapeito da janela não esteja muito frio na estação fria e não esfrie o solo no vaso. Regra. As urtigas do Pacífico são notórias bebedoras de água. Quanto mais alta a temperatura do ambiente, mais frequentemente ele precisa ser reabastecido com a umidade vital. No verão, isso é feito uma vez a cada 2 dias e, no inverno, uma vez por semana. A água deve ser purificada, acidificada, temperada e levemente aquecida, até 20 graus Celsius. Se a água for regada em excesso e aparecer água no reservatório, não deixe, mas drene imediatamente o excesso. No inverno, o número de regas deve ser reduzido. Mas se a casa estiver muito quente, certifique-se de que o solo permaneça sempre úmido. Uma queda na temperatura e a falta de frequência de rega farão com que a Califa entre em hibernação. Umidade do ar. Cria uma atmosfera úmida ao redor da tidaleira. Para fazer isso, borrifa o ar ao redor da planta com a maior frequência possível. Você pode colocar o vaso em uma bandeja cheia de turfa úmida. Coloque uma jarra com água por perto para manter o ar úmido. Se possível, use um umidificador. Solo. A mistura de solo para o membro da família Mulcae deve ser leve, bem permeável à umidade e ao ar. Você precisará dos seguintes componentes: 40% de grama, 15% de solo folhoso, 20% de sola de estufa, 5% de areia, 5% de turfa superior ácida, 15% de solo folhoso. Para evitar a confusão com os ingredientes, você pode comprar uma mistura pronta para rosas em uma floricultura. Certifique-se apenas de revestir o fundo do vaso com drenagem e, em seguida, você pode enchê-lo com terra. Alimentação e fertilização. No inverno, o arbusto não precisa de fertilizante, mas de março a outubro, o fertilizante precisará ser aplicado a cada 15 dias. Alterne entre fertilizantes minerais e orgânicos. Isso é importante, pois nessa época a Califa gasta muita energia no desenvolvimento dos botões e na floração. Enraizamento. Você precisa transplantar a rabo de raposa na primavera. Só não escolha um vaso muito grande. As raízes do amigo verde da Polinésia preferem a firmeza. Você não pode transplantar o arbusto inteiro,
mas simplesmente substituir a camada superior do solo por solo fresco, necessariamente com uma reação ligeiramente ácida. Enquanto a planta for jovem e crescer intensamente, troque de recipiente todos os anos e, em uma idade madura, será suficiente mudar para um novo vaso a cada 3 a 4 anos. Durante o transplante, encurte os brotos pela metade. Antes do transplante, certifique-se de desinfetar o vaso. Coloque 2 cm de drenagem nele, argila expandida ou cascalho. Retire a planta junto com o torrão de terra e remova as partes danificadas. Coloque-a no centro do novo vaso e encha-o com terra fresca. Certifique-se de trabalhar com luvas, sem esquecer a natureza venenosa da planta. Ao notar que o eucaliptus se degenerou e perdeu seu caráter decorativo, você deve cortar as estacas, e não vale mais a pena transplantar a planta em si. A poda dessa beleza deve ser feita em fevereiro, sem piedade, para rejuvenescer e preservar o arbusto. Caso contrário, ela se transformará em uma planta sem atrativos e sem características de espécie em 2 anos. Deixe um toco de 20 a 30 cm para que ele dê brotos mais rapidamente. Cubra-o com um pote de vidro ou estique polietileno por cima. Para estimular o crescimento, trate-o com uma solução de zircon. Todos os dias, remova o frasco, pulverize e areje o arbusto, ou melhor, o que restou dele. Enquanto a califa for jovem, belisque constantemente a parte superior dos brotos para melhorar a ramificação e o desenvolvimento dos botões laterais. Floração. A rabo de raposa geralmente floresce por 6 meses. Espigas de flores escarlates, cor de vinho e outros tons de vermelho caem para baixo. Ocasionalmente, são encontrados espécimes cor-de-rosa, brancos e até verdes. Elas se formam com intensidade especial no verão. Remova os ovários murchos que não floresceram para manter a planta forte o suficiente para produzir novas flores. Na natureza, a califa pode florescer durante todo o ano. Se você criar condições que sejam o mais próximo possível das tropicais, ela estenderá ao máximo o seu período de floração, produzindo o maior número possível de brincos. A cada ano, as inflorescências ficarão cada vez mais longas. Propagação. Normalmente, os rabos de raposa são propagados de 2 maneiras: semeando sementes ou cortando estacas superiores. Recomenda-se que apenas os floricultores experientes mexam com as mudas, enquanto os iniciantes ou as pessoas com pouco tempo livre ficam melhor com o segundo método. E os arbustos cultivados a partir de sementes têm aparência pior e crescem mais lentamente. Propagação por sementes. Semeie as sementes em março. Antes de semear, deixe-as de molho por um dia em uma solução de zircônio. Semeie a semente a 5 a 6 mm de profundidade na mistura de areia e turfa. Pulverize com água e cubra com um filme. Coloque o recipiente ao abrigo da luz, de modo que não receba luz solar direta, e cubra-o com um filme de polietileno. Certifique-se de remover o filme todos os dias, umedecendo e arejando as plantas. O ambiente deve ser moderadamente quente, mais 20 a 22 graus Celsius. Se possível, instale um aquecedor de fundo. Dessa forma, os brotos aparecerão mais cedo e de forma mais amigável. Se a temperatura cair regularmente à noite, suas plantações podem morrer. Assim que as mudas atingirem 2 a 3 centímetros, plantas em vasos individuais ou copos plásticos. Use o mesmo solo utilizado para uma planta adulta. Manuseie as raízes com muito cuidado para não danificá-las. Propagação por estacas. As estacas podem ser arrasadas durante todo o ano, mas é melhor fazê-lo na primavera. Para fazer isso, corte os brotos superiores que tiveram tempo de se tornar linhosos e que tenham de 8 a 10 cm de comprimento. Não se preocupe com brotos jovens ou laterais. Você desperdiçará energia e tempo. Trata as estacas com um estimulante de crescimento de raízes e quebra as folhas inferiores. As estacas podem ser colocadas na água para iniciar as raízes ou você pode plantá-las imediatamente em uma mistura de grama e areia. Com solo constantemente úmido, luz suficiente e temperatura dar entre mais 20 e mais 25 graus Celsius, não haverá motivo para a califa não criar raízes. Cubra as estacas com um filme, arejando e umedecendo as mudas todos os dias. Após o enraizamento, plante-as em vasos separados. Gradualmente, acostume-as à luz solar intensa. Depois de 1 mês e meio, aperte-as removendo os brotos superiores. Doenças e pragas. Não se preocupe com o fato de a califa atrair pragas. Isso acontece muito raramente. Mas se você notar manchas amarelas nas folhas e teias de aranha brancas, isso significa que um ácaro-aranha atacou. Pulverize o arbusto com infusão de tabaco. O shampoo para animais, que contém componentes que combatem os ácaros, também ajudará. Se você observar larvas de mosca branca nas folhas por baixo,
Trata-as com inseticidas. Se as folhas estiverem entorcidas em tubos, os pulgões entraram na batalha. Remova as pragas e pulverize com um veneno que contenha permetrina. Você também pode usar sabão de alcatrão. O aparecimento de manchas marrons ou pulverulentas nas folhas indica a disseminação de fungos. Trate o rabo de raposa com um fungicida 2 vezes, com 10 dias de intervalo. Erros de manutenção. Observe cuidadosamente a ortiga asiática. Se notar mudanças negativas na aparência, isso significa que você não está cuidando da planta corretamente. Folhas amarelas e esfareladas indicam falta de luz e umidade. Adicione um fitolampo e pulverize o arbusto com mais frequência. Folhas murchas e quebradiças indicam que a temperatura está muito baixa. Folhas pálidas e alongadas são vistas quando a califa não está recebendo luz suficiente. Mova o vaso para uma janela ao sul. O crescimento lento e as folhas pálidas sugerem que é hora de fertilizar com nitrogênio. Manchas escuras nas folhas são causadas por correntes de ar ou hipotermia. Espécies. O gênero Acalifa tem mais de 450 espécies, variedades e híbridos. Nem todas elas são cultivadas em casa. Na maioria das vezes, é possível encontrar representantes de um dos 2 grandes grupos. Acalifa bristleae. O arbusto verde exuberante cresce até 50 cm com folhas ovais de cor verde brilhante. Pode florescer durante todo o ano com caudas grandes, vermelhas e caídas. Se as inflorescências forem de cor branca, trata-se da variedade alba, valorizada por suas flores incomuns. Rabo de raposa de Ilqueza. O arbusto perene é cultivado principalmente por causa das folhas verde-bronze com manchas vermelho-cobre, emolduradas por uma borda rosa. Mas as flores rosa pálido, reunidas em inflorescências, são as mais medíocres, não mais do que 10 cm de comprimento. Floresce durante junho e agosto. Sinais folclóricos. A califa é um símbolo de equilíbrio e ajuda a encontrar harmonia. Para aqueles que costumam congelar, ela aquecerá. Os esbanjadores aprenderão a economizar dinheiro. O que voyed fará com que você aprecie as qualidades da alma. Qualquer maximalista o levará ao meio termo. Afetará não apenas o caráter, mas também harmonizará o trabalho de todos os órgãos e sistemas do corpo. Especialmente indicado para pacientes cardíacos. Os homens da casa em que a cauda de raposa cresce se tornarão firmes e confiáveis, e as mulheres, suaves e amorosas. Na casa não haverá lugar para a preguiça, o desânimo e o pessimismo. Agora você conhece quase todos os segredos da flor milagrosa. Dedicando um pouco de tempo e esforço à planta, você obterá um resultado fabuloso na forma de rabos de raposa vivos.